Já pensou você investir todo o seu esforço e tempo na criação de um trabalho e, por conta do pigmento, após o processo de fusão dele, ele literalmente se desfazer na sua mão? Aqui nesse vídeo eu vou falar 3 pontos que podem fazer com que isso aconteça com seus projetos. No último vídeo aqui do canal eu falei um pouco mais sobre a questão de pigmentos, qual que é o melhor pigmento para você, como que você pode preparar ele, qual que é a forma correta que você deve levar em consideração na hora do preparo, qual que é o melhor pigmento, a melhor temperatura para aquele trabalho que você pretende criar e muitas outras dicas voltadas para o uso do pigmento. E foi nesse vídeo que eu recebi o seguinte comentário da Lia. Boa tarde, Evandro. Poderia me dizer por que o meu pigmento tá saindo na mão? Usei a mufla e a peça ficou incandescente, mas ao resfriar saía em minha mão. Bom, pessoal, com base nessa mensagem aqui, eu vou falar sobre 3 pontos que podem ter sido as possíveis causas desse problema aqui da Lia. Mas, desde já, eu quero adiantar que eu, Evandrinho, nunca passei por esse tipo de situação em que eu preparo a minha peça, levo ela para o forno ou até mesmo a mufla, nesse caso aqui foi a mufla, e após passado todo o ciclo de cozedura, todo o processo de queima da peça, mesmo assim, o pigmento sair na minha mão. Pelo que eu entendi da mensagem, o pigmento simplesmente saía na mão dela. Então é exatamente isso que eu vou levar em conta aqui nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível pegar garrafas de vidro e transformar ela em peças variadas através da técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre problemas com a pigmentação. E antes de começar o conteúdo em si, eu vou pedir para que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva aí que isso ajuda a gente bastante. E caso você venha acompanhando o nosso canal e venha gostando dos conteúdos que a gente vem produzindo aqui para você, deixe seu like que isso ajuda o canal a crescer e, por consequência, a gente produzir conteúdos de melhor qualidade para vocês. E caso você ainda não saiba, eu acabei de criar um e-book totalmente ilustrado explicando passo a passo toda a técnica da vidrofusão voltada para o uso do micro-ondas. Com ele você vai poder criar peças incríveis no conforto da sua casa e, a melhor parte, investindo pouco. Eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição. Bom, pessoal, como eu já falei anteriormente, esse tipo de situação nunca aconteceu comigo. Até hoje, a data que eu tô gravando esse vídeo aqui, de 8 de abril, nunca aconteceu comigo, para mim ter uma resposta muito mais objetiva. Tipo, ó, já aconteceu comigo e o que solucionou no meu caso foi isso daqui. Porém, eu vou utilizar toda a minha experiência na área da vidrofusão para, através desses 3 pontos aqui que eu vou destrinchar para vocês ficarem mais atentos na hora de, seja da aquisição do seu pigmento, preparo ou até mesmo a aplicação na sua peça. E até mesmo se atentar no ciclo de cozedura, no ciclo de fusão, no processo de queima que você está utilizando para fundir o seu projeto. E também, já de início, eu vou supor aqui que esse problema aconteceu durante o processo de queima do vidrofusão. Lembrando que se você está trabalhando com porcelana, queima de cerâmica, pode ser e esteja acontecendo esse problema, o que fez esse problema acontecer com a porcelana e cerâmica seja totalmente diferente do mesmo problema causado no uso do vidro. Então aqui, desde já, eu vou supor que esse problema foi causado durante a queima do vidro. E também vou levar em conta que todo o processo de preparo da peça até a finalização da queima foi feito de forma correta. E pessoal, eu tô falando isso aqui porque, como para mim, Evandro, a mensagem não ficou muito clara sobre qual que é o material que ela está utilizando, eu já falo isso para que, caso você esteja aqui nesse vídeo esperando uma resposta a respeito do uso com porcelana ou cerâmica, já fique isso bem claro para você que eu não vou dar esse tipo de resposta. Outra coisa que eu também quero pontuar, aliás, 2 pontos que eu quero eliminar aqui já desde o início, é que o primeiro deles é que eu vou levar em conta de que, como você fez o processo de queima utilizando a mufla, eu vou levar em conta aqui que você fez um processo de fusão da peça em sanduíche. Por que em sanduíche? Quem não sabe o que é sanduíche, é vidro, pigmento, vidro. Ou vidro, se você vai fazer uma inclusão, vidro, a inclusão que você está utilizando, seja material orgânico ou metal, vidro, tá bom?
porque isso vai ficar muito mais claro durante a explicação. E o segundo ponto que eu vou levar em conta aqui é que realmente a peça fundiu, ou pelo menos entrou no estado de fusão, e que, caso isso aconteceu e você mesmo assim conseguiu separar as duas peças e presta bem atenção aqui. E após você separar, você observar principalmente na peça que estava em cima, que a borda dela ficou muito acentuada. Olha só, pessoal, acentuado que eu falo é isso daqui, ó, em relação à borda. Ó, faz tempo que eu não uso aqui a lousa. Então, se você observar que a borda da peça está muito angular, digamos assim, está com esse tipo aqui de ângulo, com um leve arredondamento, pode ser que faltou tempo. O que isso significa? Faltando tempo, a peça de cima não vai se fundir com a peça de baixo e por conta disso, você conseguiu separar ela. Outro ponto aqui ainda a respeito desse tópico aqui é que caso a fusão tenha sido feita e a borda dela ficou bem arredondada, que caracteriza uma fusão total da sua peça, e mesmo assim você conseguiu separar as duas peças, e isso pode caracterizar uma incompatibilidade entre os vidros se você, além disso, perceber que o pigmento que você utilizou se vitrificou. Provavelmente esse não é o seu caso, mas mesmo assim já quero eliminar essas duas possibilidades aqui para a gente dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Então vamos lá aos 3 pontos possíveis que podem ter ocasionado esse problema aí. O primeiro deles é o tipo de pigmento. Nesse caso aqui eu vou falar sobre o pigmento fundente, que é aquele pigmento que ele se vitrifica, ou seja, ele num projeto em sanduíche, ele vai fazer com que aquelas duas placas de vidro, elas se tornem uma única peça. Geralmente é a técnica que eu mais, e o tipo de pigmento que eu mais utilizo aqui no canal, nos projetos que eu sempre venho mostrando para vocês, onde eu utilizo coloração. E o outro tipo de pigmento é o pigmento não fundente. E o que seria esse pigmento não fundente, Evandro? É aquele pigmento que, ao contrário do pigmento fundente, quando elevado a alta temperatura, ele não se vitrifica. Geralmente eu, Evandro, utilizo esse pigmento mais para dar um detalhe diferenciado na peça, sempre mantendo ele dentro da peça. E o que seria manter ele dentro da peça? Fazer com que, vamos supor aqui que eu vou utilizar um pigmento não fundente num projeto. Vamos supor aqui que aqui é a primeira peça, a peça de baixo, o vidro que vai estar embaixo, e aqui o vidro que vai estar em cima. Não sei se vai estar dando para vocês verem. Não sei se vai estar dando para vocês verem, mas se atentem à explicação. Se eu for pigmentar essa peça aqui inteira com o pigmento não fundente, eu tenho que deixar um espaço aqui na lateral da peça para que quando o vidro ele se fundir, essa fusão prenda o pigmento dentro da peça. Porque se porventura tiver uma pequena brecha aqui onde o pigmento possa sair, não é tão fácil assim, mas eu consigo tirar todo o pigmento de dentro da peça, justamente porque ele não se fundiu, ele não se vitrificou. Então se atenta nesse ponto aí. Toda vez que você for utilizar um pigmento do tipo não fundente, você tem que criar estratégias para que o pigmento sempre fique dentro da peça. Aí, Evandro, se eu colocar ele em cima de um pigmento fundente, mesmo assim, o único pigmento, vamos supor aqui, é o pigmento fundente, pigmento não fundente. O pigmento fundente ele vai se vitrificar, mas como o pigmento não fundente ele não se vitrifica, ele mesmo assim, ele vai, se tiver essa brechinha aqui, ele vai conseguir sair da peça. Então, nesse exemplo aqui, veja com o seu fornecedor, talvez seja muito importante, e eu deveria ter falado isso desde o começo, para que ele possa falar para você, pelo menos, o passo inicial, se o pigmento é ou não fundente. Então, supondo que mesmo assim o seu pigmento é do tipo fundente, vamos aqui ao segundo ponto, que é a temperatura utilizada. E a temperatura que eu falo aqui é a respeito da temperatura do pigmento, a temperatura de trabalho do pigmento. O que seria essa temperatura de trabalho? Assim como eu expliquei no vídeo passado, todo pigmento ele tem uma temperatura específica para que ele possa atingir o ápice das propriedades dele. Então aqui existem pigmentos de temperatura de trabalho entre 530 graus a, sei lá, 560, temperatura
530, 530 e 560, 740 a 780, 800 a 860, 900 a 980 e até temperaturas maiores. Aqui, pessoal, eu não estou batendo o martelo, ó. Existem somente pigmentos nessa temperatura, dessa temperatura, dessa temperatura, dessa temperatura. Por quê? Cada fabricante, com base na própria receita, ele identificou que para aquele pigmento que ele produz, o pigmento do tipo, sei lá, fundente, de baixa temperatura, seria o ideal. Essas temperaturas aqui, o de alta temperatura, essas aqui, e aí vai de acordo com cada fabricante. Esse daqui, por consequência, é o pigmento que ele não funde, mas ele, nas propriedades dele, ele consegue fixar bem no vidro nessas temperaturas aqui. Geralmente é o que utiliza para decoração de copos, alguns decalques também utilizam esse grau de temperatura aqui. Por quê? Essa temperatura aqui de trabalho, ela não deforma o vidro. O que seria deformar? Vamos supor que eu já criei uma bandeja. Vamos supor aqui que eu criei essa bandejinha aqui, só que eu achei ela meio xoxa. A coloração dela bem simples e eu quero colocar um decalque, independente do decalque que eu queira colocar aqui. Então eu venho com a bandeja, coloco ela no forno, venho com decalque, coloco na bandeja, levo ela para o forno e aí eu utilizo essas temperaturas aqui que ela não deforma a minha bandeja. Caso eu utilize essas aqui ou temperaturas superiores a 640 graus, a bandeja ela vai começar a ficar plana novamente, caso eu não coloque ela no forno para passar pelo processo de decalque na forma. Então assim, ó, nesse ponto aqui, vamos supor aqui que você adquiriu um pigmento de 900 a 800 graus, de uso em 900 a 800 graus. Porém, mesmo a peça tendo ficado incandescente, pode acontecer de que ela não conseguiu atingir a temperatura de trabalho do pigmento que você utilizou. Se isso aconteceu após a peça ter resfriado, assim como você mencionou, o pigmento, por ele não ter se vitrificado na temperatura desejada, ele por consequência saiu. E assim, por mais que você tenha utilizado esse tipo aqui de pigmento, ou até mesmo esse daqui, se ele saiu na sua mão, pode ser que o problema seja outro. Porque o vidro, ele fica incandescente, eu também não sei o quão incandescente ficou a sua peça, ele geralmente fica incandescente em temperaturas superiores a 720 graus. E isso, pessoal, depende muito da incandescência. O vidro, a partir de 720 graus, ele já começa a acender e ele continua aceso em temperaturas superiores a 720 graus. Essa incandescência é muito relativo quando a gente fala em temperatura. Então, assim, supondo também que não tenha sido esse o problema, supondo que você realmente adquiriu o pigmento certo para a temperatura correta, eu, Evandrinho, na vidrofusão, com o uso da múfla, geralmente eu sempre indico para o pessoal adquirir pigmentos entre essas temperaturas aqui, ó. Caso você vá somente fazer uma decoração de uma peça em baixa temperatura, aí sim você utiliza esse pigmento aqui. Mas caso você vá fazer uma fusão, seja ela total ou parcial, esses aqui eu acho que é bem melhor. O terceiro ponto aqui que eu acho que também pode ter levado a acontecer esse problema com a sua peça é a qualidade do pigmento. E pessoal, aqui eu não preciso explicar muita coisa porque somente esse título, qualidade do pigmento, já é autoexplicativo. Porque a gente sabe que existem, né, materiais de boa e de má qualidade, matérias-primas de boa e de má qualidade. Dependendo da matéria-prima que foi utilizada para a criação desse pigmento, pode ser que seja esse o problema que fez com que a sua peça ele saísse na sua mão. E pensando aqui, pessoal, eu ia falar só 3 pontos, mas eu acabei de pensar aqui num 4º ponto que também deve ser levado em consideração, que é o preparo do pigmento, a forma como você preparou o pigmento. Geralmente, pessoal, eu já falei sobre isso no vídeo passado, mas caso você ainda não tenha assistido, eu vou dar uma breve contextualizada. Geralmente, os produtores de pigmento, ele tem uma melhor indicação sobre como que você deve utilizar aquele pigmento
pigmento nos seus projetos e principalmente como que você deve preparar ele para aplicação. Se porventura você negligenciou tanto o preparo como a forma de você aplicar ou até mesmo exagerou na quantidade de pigmento que você utilizou, isso também pode ter sido um dos fatores que fez com que ele esfarelasse na sua mão, assim como você mencionou. E pode ser que existam outras ocasiões que pode fazer com que isso aconteça, mas eu acredito, uma delas, por exemplo, será que o pigmento utilizado é realmente para esse tipo de trabalho? É uma coisa que você deve questionar. Pessoal, por mais que pareça um absurdo, principalmente para quem já está imerso nesse universo da vidrofusão, para quem é iniciante talvez não seja tão absurdo assim. Já recebi algumas mensagens de pessoas perguntando se aquela tinta utilizada, a tinta de artesanato comum, aquela geralmente utilizada para decoração de vidro, que por mais que ela seja uma tinta para trabalhar com temperatura, na própria embalagem está especificado, está bem grande lá, 150 graus. Eu acredito que nesse mundão de meu Deus, já deve ter tido pessoas artesãos que pensou, rapaz, será que se eu testar essa tinta em alta temperatura, ela vai funcionar? Mas o ponto aqui que eu quero falar para você é, será que realmente a tinta que você vai estar utilizando ali naquela peça é uma tinta apropriada para esse tipo de trabalho? É uma coisa que você deve pensar. E como eu falei no começo desse vídeo, esse tipo de situação nunca aconteceu comigo, pelo menos eu não me recordo hoje, agora, se isso já aconteceu comigo para me poder chegar em vocês e falar de uma forma mais concreta. Ó, aconteceu dessa forma e a solução foi essa daqui. Então, para mim, ainda é um mistério, digamos assim. Lembrando que caso você queira aprender a técnica da vidrofusão de forma que você possa criar peças incríveis no conforto da sua casa utilizando o seu próprio micro-ondas, eu vou deixar o link de um e-book aqui onde eu explico a técnica passo a passo, totalmente ilustrado para vocês, para que você possa iniciar os trabalhos ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui para você, deixe seu like, se inscreve no canal e caso você tenha encontrado a solução para o seu problema nesse vídeo aqui, deixa aqui qual foi para mim saber que esse conteúdo foi relevante para alguém. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!